Olá, turma 201, olá, turma 202. Vamos lá para a nossa aula de hoje de estatística, 19/5/2021. Vamos resolver a nossa lista de atividades que eu enviei para vocês antes da nossa aula. Com isso, nós vamos encerrar o conteúdo de medida de tendência central, tá? Então, vamos lá resolver o primeiro exercício. O que é que ele diz? De segunda-feira a sábado, os gastos com alimentação de uma pessoa foram R$ 15 no primeiro dia, R$ 13, R$ 12, R$ 10, R$ 14 e R$ 14. Determine a média diária de gastos. Então é a média aritmética, não é a média ponderada porque não tem peso, tá? A moda e a mediana desses dados, ok? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, dar uma ordem para ele, ordem crescente ou decrescente, mas tentem fazer sempre em ordem crescente, tá? É mais utilizado. Então, vamos lá para a primeira questão. Então, vão ficar os números. 15. Já vou organizar, tá? Qual é o menor valor? 10, né? Depois, 12. Depois, 13. Depois, 14. 14 e 15 reais. Eu não vou colocar em forma de dinheiro, não. Vou deixar em valor. Agora a resposta, eu retorno com R cifrão, vírgula 00. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dias, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Primeiro eu vou calcular o quê? A média aritmética. Então a média aritmética vai ser o quê? A soma de todos. 10 mais 12 mais 13 mais 14 mais 14 mais 15 dividido pelo total de valores o quê? Somados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Aí nós temos como calcular a média aritmética. Vamos lá calcular? Então, como é que vai ficar? 10 mais 12 dá 22. 13 mais 14 dá 27. 14 mais 15 dá 29. Então vai ficar 22 mais 27 mais 29. 2 mais 7, 9. 9 mais 9, 18. Sobe 1. Dá 3, 5, 7. 78. Dividido para 6, ok? 10 mais 12 é 22, 13 mais 14 27, 14 mais 15 é 29. 9, 9, 18 vai 1, 6, 78. 78 dividido para 6. Então 7 por 6 dá por 1. 1 vezes 6 dá 6, para 7 falta 1, baixa quem? 18. 18 dividido por 3 dá por 3. 3 vezes 6, 18, para 18, nada. Então, a média aritmética de gasto desse rapaz foram de 13 reais. Tudo bem? Então, o que é a média aritmética? É a soma dos dados dividido pela quantidade de dados somados. Agora ele quer calcular o que é a moda. Quem é moda? Lembre-se dos conceitos de cada um deles. Quem é moda? A moda é o mais fácil, é aquele valor que mais se repete. Então a moda, quem é que vai ser a moda? 14, que é o que mais aparece. Então a moda vai ser R cifrão, 14 reais. E por último ele quer o que? A mediana. Tá? Ele quer a mediana. MD que a gente usou, né? O que vai ser a mediana? Bom, nós temos dois casos para a mediana. A quantidade ímpar e a quantidade par.
Se for a quantidade ímpar, é o termo central. Se for a quantidade par, vai ser a soma vai ser a média aritmética dos dois termos centrais. Como aqui é par, então eu vou separar 2 para a esquerda, 2 para a direita, eu vou calcular a média dos dois valores centrais, porque a quantidade de valores é par. Então a mediana vai ser o quê? 13 mais 14 dividido para 2. 13 mais 14 dá 20. 7 dividido para 2. 27 dividido para 2. 2 por 2 dá por 1. 1 vezes 2, 2. Para 2 não falta nada. Baixa o 7. Dá por 3. 3 vezes 2 dá 6. Para 7 falta 1. Então agora eu acrescento 0. E aqui no quociente uma vírgula. 10 dividido por 2 dá por 5. 5 vezes 2, 10. Para 10 não falta nada. Então vai dar o quê? A mediana, R$ 13,50. Pessoal, por que essa vírgula? Porque eu já usei o 2 e o 7. Tá? Como aqui sobrou 1 e eu tive que acrescentar 1 para continuar dividindo, já que só termina com o resto zero, então eu acrescento o 0 aqui, para compensar eu coloco uma vírgula aqui no quociente. Então, R$ 13,50 é a sua mediana. R de real, cifrão de moeda, R$ 13,50. Esse vai ser o valor de quem? Da nossa mediana. Pronto, gente, aí está a nossa primeira questão. Nada complicado, nada difícil. Agora tem que aprender o conceito de cada um deles. Vamos lá para a nossa segunda questão. O que ele diz aqui na segunda questão? Segunda questão interessante. Quando estou pesquisando, achei legal essa daqui, tá? Porque vocês vão ter que sair da zona de conforto de vocês. Que aí o que ele fez agora? Ele já deu o valor da média aritmética, ele quer saber o valor de uma das notas. Então agora a gente vai ter que fazer o efeito contrário. Olha só, se o aluno já fez 2 trabalhos e obteve as notas 8,5 e 5, qual deve ser a terceira nota do trabalho para que a média aritmética dessas 3 notas seja igual a 7? Essa é interessante, isso é legal. Vamos lá para a segunda questão. Vamos lá. Então ele já deu 2 notas, né? Quais foram elas? 8,5. Qual foi a outra nota? 5. Mas, qual é a questão aqui? Que para ele obter a média aritmética dele, ele tem que ser 3 trabalhos. E a questão é, para que ele obtenha 7, porque tem colégios, principalmente particulares, onde a média de aprovação é 7. Então, para que ele venha conseguir essa média 7, qual é a nota que ele deve tirar no terceiro trabalho? Nós sabemos que valor é esse? Não. Como a gente vai ter que descobrir esse valor, então o que você vai dar uma variável para ele? Diz que ele é igual a x. Certo? Então, qual é a fórmula da média aritmética? Média aritmética é a soma dos termos dividido pela quantidade de termos somados. Qual é a média que ele tem que conseguir? 7. E aí você soma essas notas. 8,5 mais 5 mais a terceira nota que é x, sobre quanto? Quantas notas estou somando aqui? 3 notas. Então o que é que tem aí? Uma equação do primeiro grau. Tá? Isso é difícil? Não, gente, não é difícil. É só você lembrar dos conceitos de proporção, razão. Nós já trabalhamos bastante. Então olha só o que é que faz. Esse número 7, quem é o denominador aqui? Vale 1. E aí o que você faz? Utiliza aquele conceito, o produto dos termos é igual ao produto dos meios. 1 vezes 8,5 mais 5 mais x. Multiplicou por 1 é ele mesmo. 8,5 mais 5
mais x. Isso aqui é igual a 7 que multiplica por 3. 8,5 mais 5 mais 7 é igual. 7 vezes 3 dá 21. Tá? 3 vezes 7, 21. Pessoal, mas eu quero colocar o zero aqui. Não tem problema nenhum. E aí, o que nós temos? Uma equação do primeiro grau. Tá? O que tem a variável x fica no primeiro membro. Quem já está no segundo eu mantenho. E esses aqui passam por lá com o sinal invertido. Pronto. Agora sim eu calculo. Primeiro eu faço esta subtração e depois eu faço essa adição. Vai ficar 21,0 menos 8,5. De 0, eu posso subtrair 5? Não, não posso. Então, o que eu faço? Eu peço emprestado esse 1, jogando 1 para lá, isso valendo de 10, esse aqui de 0. 10 menos 5 dá 5, vírgula. De 0 eu posso tirar 8, sim ou não? Não, não posso. Então eu empresto para lá. Esse agora fica valendo de 10, esse aqui de 1. 10 menos 8, 2. E aqui sobra quanto? Aqui sobra 1. Então, 21 menos 8,5, 8,5 é 12,5. Menos o quê? 5. Então, 5,0, né? Já que tem outra, agora é uma adição, gente. É uma adição, ó. Ali, né? Então, aqui é uma adição, ó. Então, vamos ver aqui quanto que ele vai tirar para ter tirado 7. Tá, gente? Olha só. Identifiquei um erro bem aqui, gente, olha. Esse aqui tá com mais, passa menos. Esse 5 que estava com mais também passa menos. Então, esse foi o meu erro. Errei com esse sinal bem aqui. Então, esse é uma o quê? Subtração. Agora sim. 5 menos 0, 5, vírgula. 2, eu posso subtrair 5? Não. Então, eu empresto um para cá. Esse foi de 12 e este aqui de 0. 12 menos 5, 7. E aqui sobra o quê? 0, que sem vírgula não serve de nada. Então, a nota que ele deve tirar para calcular a média aritmética desses valores tem que ser o quê? 7,5. Essa é a nota que ele deve tirar no terceiro trabalho para obter a nota média de aprovação, que é 7. Quer ver? Vamos lá dar uma olhada nela. Só para a gente provar. Então, 8,5 mais 5 mais 7,5 dividido para 3. Isso aqui é só para provar, mas não é obrigatório fazer, tá? Só para a gente ver se realmente esse valor era o 7,5, que se ele somando e tirando a média aritmética desse aqui, você obteria a média 7, que é a nota média de aprovação. 8,5 mais 5. Então, já que está todo mundo somando, posso fazer uma conta só. 5 mais 0 mais 5, 10, sobe 1, vírgula, 1 mais 8, 9, 9 mais 5, 14, 14 mais 7, 21, 21 dividido por 3 é igual a quanto? 7. Pronto. Ou seja, realmente
esse x aqui, ele é o número 7,5. Então, para que ele tenha aprovação com média aritmética 7, ele deve tirar no trabalho pelo menos 7,5. Então, é o que nós transformamos de uma equação no primeiro grau. Tá? Qual é a terceira nota que ele deve tirar no trabalho? Para que a média aritmética com 8,5 e 5, você tenha a média 7, nota 7. Pronto, aí está a equação do primeiro grau. E aqui está provado que realmente, se o valor for 7,5, você consegue tirar no último trabalho a média 7. Ok? Pronto, essa é a nossa segunda questão. Ela dá um pouquinho de trabalho, mas achei ela legal. Terceira questão. Olhem bem. Na terceira questão, preste bem atenção no enunciado dessa questão. Essa questão aqui é questão de vestibular, é questão de Enem. Tá? Precisa de uma interpretação boa, que senão você acaba sendo levado ao erro. O setor de recursos humanos de uma empresa pretende fazer contratações para adequar-se ao artigo 93 da Lei 8.213 do ano de 91, que dispõe o artigo 93. É lei. Isso é uma lei, isso é verdadeira, essa questão aqui, tá? Existe essa lei. A empresa com 100 funcionários ou mais está obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados, né? Pessoas que sofreram acidentes e, digamos que perderam uma parte do corpo, ou pessoas com deficiência física, cego, surdo e mudo, nas seguintes proporções. Se a empresa tem até 200 funcionários, ela é obrigada, por lei, ter 2% de pessoas, tá, reabilitadas ou com deficiência. De 201 a 500 funcionários, aumenta-se para 3%, é obrigatório. Se houver uma fiscalização na empresa e não for comprovado isso, ela paga multa. De 507 a 1.000 funcionários, 4%, ela é obrigada a contratar, a ter o seu quadro funcional pessoas reabilitadas ou pessoas com deficiência. E de 1.001 em diante, 4.000, 5.000 funcionários, se a empresa tem, ela tem que ter 5% do seu quadro pessoas reabilitadas ou com deficiência física. Tá? Pessoa, mas não existe empresa com mais de 1.000 funcionários. Existe. Eu acredito que a empresa daqui, líder, tem assim muito mais, bem mais do que 1.000 funcionários no quadro dela. Tá? Porque ela conta com toda a rede de supermercado dela. Ok? Isso é a lei. Constatou-se que uma certa empresa, ela possui 1.200 funcionários. Olhem bem, uma empresa muito grande. Tem 1.200 funcionários, dos quais apenas 10 são reabilitados ou com deficiência. Olha só, ela tem 1.200 funcionários, e ela tem apenas 10 que se enquadram, tá, na condição aqui. Então ela está o quê? Burlando a lei. Aí, se houver uma fiscalização, ela vai pagar. Mas aí o que ela pensa? Não, bora se adequar à lei. Tá? Então o que ela faz? Para adequar-se à referida lei, a empresa vai contratar apenas empregados que atendam ao perfil indicado no artigo 93, reabilitados ou com deficiência física. Aí vem a pergunta: o número de empregados reabilitados ou com deficiência que deverá ser contratado pela empresa é... Que cálculo nós vamos usar nessa questão, gente? De estatística muito importante: cálculo de porcentagem. Isso aí é por porcentagem. Tá bom? Vamos tirar os dados. Quantos funcionários a empresa tem? Isso é a terceira, né? Mil e 200. Então, pela lei, ela é obrigada a ter quantas pessoas no seu quadro funcional reabilitados ou com deficiência física? 2, 3, 4 ou 5%?
bom, é o quarto, né? De 1.001 em diante, ali é 1.200, então ela deve ter o quê? 5% de funcionários. Reabilitados ou com deficiência física, ok? Então vamos lá calcular essa porcentagem. 1.200 funcionários em porcentagem equivale a quanto, gente? Isso aqui eu já ensinei para vocês. Todos os funcionários da empresa equivale a 1.200, que em porcentagem equivale o quê? A 100%. Quantos funcionários ela deve ter para obedecer a lei? 5%. Esse 5% em funcionários equivale a quanto? Equivale a X. Pronto. Montada a proporção, vai ficar 1.200 está para X, assim como 100 está para 5. X vezes 100, 100x. 1.200 vezes 5, x é igual 1.200 vezes 5 dividido por 100, 0 no precedente, 0 no consequente, eu cancelo. 12 vezes 5, 60, 60 dividido por 1, 60. Olha só, 60 funcionários. Ok? Mas, olhem bem, aí tem uma pegadinha nessa questão, gente. Tem uma pegadinha. Não vão direto, não vão com muita sede ao pote, não. Tem uma pegadinha nela. Aí os itens aqui tem item A 74, item B 50, item C 60, item D 74 desconsideraria para ter um muito valor, e item E 120. O aluno agoniado, como ele já fez esse cálculo aqui, ele vai direto onde? No item C, que é 60, mas está errado. Por que está errado? Lá, uma parte da questão, ele já diz que a empresa já tem 10 funcionários nessa condição. Ela precisa contratar mais para se adequar à lei. A lei diz que como ela tem 1.200 funcionários, ela deve ter 60 funcionários. Como ela já tem 10, então ela deve contratar o quê? 50 funcionários. Olhem bem o enunciado da questão, tá? Se o enunciado da questão dissesse quantas pessoas nessa condição deveriam trabalhar na empresa, beleza, mas ele está dizendo quantas pessoas nessa condição para obedecer a lei ela deve contratar para se adequar à lei. Como a empresa já tem 10, então ela precisa contratar o quê? Mais 50. Pessoal, esse 60 aqui, esse 60 é apenas para a gente saber quantos funcionários ela deve ter para se adequar à lei, mas não se deve desconsiderar que já tem 10 funcionários. Então ela precisa de mais o quê? 50 funcionários para se adequar à lei. Ok? Deu para entender, né, gente? Então, está aí a nossa questão. Tome cuidado ao resolver uma questão como essa. Leia o enunciado, sempre preste atenção no enunciado. Não vão com muita sede ao pote. Bom, vamos lá, próxima questão. Ok? Quarta questão. Olha só, essa questão aqui é séria também, tá? O Brasil
é um dos países com o maior número de vítimas decorrentes de acidentes de trânsito. Dentre os diversos fatores que potencializam a ocorrência desses acidentes estão a embriaguez. Você sabe muito bem que sempre há várias campanhas para que a pessoa não beba ao dirigir. Se for dirigir, não beba. Tá? E o governo pega forte nisso, que aumentou as multas. A pessoa, se for pego através de uma forma de bebida, perde a carteira de dirigir e paga uma multa alta, às vezes vai presa. E a outra é a falta de respeito às sinalizações, tá? De trânsito. Aí diz, em 2007, no estado do Pará, por exemplo, foram registradas 43.518 acidentes com vítimas. Tá? Ou seja, a pessoa está envolvida, o filho está envolvido, o marido está envolvido, o esposo está envolvido, resultando um total de 1.672 vítimas fatais, tá? Vítimas fatais, e 57.744 não fatais. O que ele quer que você calcule aí? Ele quer que você calcule, determine a porcentagem de vítimas fatais. Esse é o item A. Então eu vou colocar os dados aqui. Essa é a quarta questão, né? Pronto, esses são os dados, tá, gente? Bom, deu uma paradinha rapidinho, gente, que eu tive que resolver um problema rapidinho, tá? Vamos lá calcular a porcentagem. Bom, para eu calcular a porcentagem de vítimas fatais, eu preciso ter o total de vítimas fatais e não fatais. Eu não vou em cima de acidentes. Por quê? Observe a quantidade de vítimas com acidente. Pessoal, mas por que a quantidade é diferente? Porque dentro de um carro pode ter 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. Tá? Isso for com acidente de carro. Mas isso aqui é com acidente com pessoas. Tá? Então vamos lá ver o total de vítimas. Então vai ficar 57.744 vítimas fatais, 1.672. Então somando 6, 11 vai 1, 8 mais 6, 14 vai 1, isso aqui vai dar 9, isso aqui vai dar 5. Então nós vamos ter 59.416 vítimas, que correspondem a 100%. 100%. Quantos foram de vítimas fatais? 1.672, que em porcentagem equivalem a X. Pronto. E agora, o que eu faço? Calculo 59.416 vezes X, 1.672 vezes 100. 59.416X é igual a 1.672 vezes
100. Calculando o valor de x vai ficar 1.672 vezes 100 dividido para 59.416. Tá? Multiplicando aqui vai ficar 1672 com os dois zeros do 100 para multiplicar, dividido para 59.416. Ok? E aí o que eu quero? Eu quero que vocês tentem resolver, porque o celular, a calculadora do celular eu não vou poder utilizar. Então façam essa divisão para mim, ok? E mandem para mim pelo WhatsApp que eu lembrava. Pessoal, olha, deu de porcentagem na quarta questão esse resultado da porcentagem. Eu quero só porcentagem, com um valor apenas depois da vírgula, tá? Ok, gente? Então a aula fica para hoje, vai terminar nosso tempo. Fica só uma questão para a gente resolver na próxima aula. Não esqueça de preencher o formulário de frequência de vocês. Bons estudos e até a próxima, gente.